Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vocês estão estudando realmente? Eu espero que sim, né? Nós estamos aqui preparando material para vocês, gravando vídeo, tá? E o vídeo de hoje eu estou gravando para falar com vocês um pouquinho mais sobre o conteúdo que eu postei, tá? No grupo. Eu vou explicar, assim, bem rapidamente o conteúdo e depois eu vou passar para a análise das questões, tá bom? Então, esse conteúdo que eu passei para vocês é sobre as funções da linguagem. É um conteúdo que é bastante cobrado no Enem. Praticamente todos os anos eles cobram uma, duas questões, que é sobre as funções da linguagem ou funções da comunicação, tá bom? Se vocês tiverem observado nas questões, eu coloquei lá o ano, né, em que elas foram cobradas no Enem, então nós temos questões lá desde 2010 até 2018, se eu não estou enganado. Então, todo ano, realmente, o Enem cobra uma, duas, três questões sobre as funções da linguagem, ou diretamente ou indiretamente. Então, quando a gente estiver analisando as questões, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês como é que essas questões são cobradas, tá bom? Então, aqui, o que são essas funções da linguagem, né? Então, na verdade, a todo momento, quando nós nos comunicamos, essa nossa comunicação, das diversas formas, ela tem um propósito, né? Ela tem um objetivo, tá? E essas funções da comunicação, elas estão exatamente relacionadas a esses objetivos da linguagem, a esses objetivos da comunicação. Então, a gente, né, no primeiro slide aí, diz o seguinte: quando nos comunicamos com alguém, transmitimos ao nosso interlocutor uma determinada mensagem, que sob a forma de um código, como por exemplo a língua portuguesa, é levada até ele por meio de um canal ou veículo de comunicação. Então, isso aqui que a gente está falando agora são os elementos da comunicação, né? Que inclusive eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá? Coloquei até, fiz uma brincadeirinha com o Douglas, né? Acho que ele adorou, porque ele me ama. Então, a gente tem aqui como se fosse uma tela, né, de um e-mail, tá? Então, aqui é um gênero textual, já que a gente já falou também de gênero textual. Então, aqui nós temos um gênero textual, que é o e-mail, certo? E aí nós temos os elementos que fazem parte desse e-mail e que são essenciais para que haja uma comunicação. Então, aqui nós temos quem escreve, Vivi Linda, tá, meu amor? Quem lê, Douglas Santinho, que de Santinho não tem nada, né, que vocês sabem. A mensagem é essa que, né, está sendo dita aí: olá, amigo, segue em anexo o material que você me solicitou, como você está de isolamento social, abraços, Vivi Linda. Então, essa é a mensagem, né? E o código. Que código foi utilizado para a transmissão dessa mensagem? O código foi a língua portuguesa, então é um código que eu entendo como usuária da língua portuguesa, como falante da língua portuguesa, que ele também compreende, obviamente. Então, para haver a comunicação, tanto o emissor quanto o receptor tem que ter o conhecimento desse código, tá bom? Então, o código aí é a língua portuguesa escrita, o canal ou o meio, né, foi o computador, e a internet foi o meio que foi utilizado para que essa mensagem fosse veiculada, e o assunto, como vocês veem até lá na partezinha lá, que é o assunto do e-mail, que é material de aula, né? Então, foi enviado um material de aula para ele. Então, esses 6 elementos aí que vocês estão vendo, né, são o que a gente chama de elementos da comunicação. Ou seja, para que haja comunicação, é preciso que esses 6 elementos estejam conectados, tá? Então, passando aqui a tela, né, um ato de comunicação se realiza, portanto, pela articulação desses 6 elementos básicos aí, que são quem? O emissor, que é aquele que fala, que emite uma mensagem; o receptor, que é aquele a quem a mensagem é dirigida; a mensagem, que é exatamente aquilo que é transmitido; o referente, que é o contexto, a situação, que eu coloquei no material também como sendo o assunto, tá? O código, que é um conjunto, que é um código, é um conjunto de signos organizados seguindo regras de combinação, usados na elaboração de uma mensagem. Então, o código aí poderia ser a língua inglesa, a língua espanhola, enfim, qualquer um outro código. E o canal,
que é o meio através do qual essa mensagem é emitida para o seu receptor, tá? Então, em nossas relações na sociedade, nós utilizamos a linguagem para as mais diversas finalidades. Nós a usamos, por exemplo, para transmitir, receber informações, construir representações mentais do mundo, convencer outras pessoas, expressar nossos sentimentos, estabelecer ou manter relações sociais. Por isso dizemos que a linguagem tem diferentes funções. E essas funções da linguagem, elas estão diretamente ligadas, diretamente relacionadas a esses elementos que a gente acabou de ver. Emissor, receptor, o referente, o código, a mensagem, tá? O canal. Então, essas funções da comunicação, na verdade, quando a gente se comunica, nós temos um objetivo, né? Nossa comunicação, ela tem uma função. E essa função, cada função, está diretamente relacionada a um elemento da comunicação. E essas funções, elas se subdividem em 6 tipos. Aqui eu repeti a poética, né? Alguns alunos prestaram atenção e me perguntaram. Outros, não sei se perceberam que está repetido, né? Mas são essas 6 funções aqui da comunicação. A função emotiva, a função apelativa, que é chamada também de conativa, a função poética, daí eu repeti aí poética, né? A função metalinguística e a função fática. Ao invés de poética, novamente, seria a função referencial, tá? Então, agora a gente vai ver o que é cada uma dessas funções da comunicação. Então, a gente tem esse quadrozinho aí, né? Cada função da linguagem está associada a um elemento da comunicação. Então, aí nós temos, bem no meio, né? Os 3 elementos que são bem importantes para a comunicação, que são quem? O emissor, que é quem vai emitir a mensagem, a própria mensagem e o receptor, certo? Quando, digamos assim, o foco daquela comunicação é o próprio emissor, aí nós temos a função chamada de função emotiva. Quando o foco da comunicação é o receptor, nós temos a função chamada de conativa ou também chamada de apelativa. Quando o foco da comunicação é a mensagem, e aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente, um pouquinho de cada uma dessas, mostrando inclusive os exemplos, tá? A função da comunicação, cujo foco é a mensagem, é a função poética. Quando a comunicação ela está centrada no assunto, quando o objetivo é comunicar um assunto, é tratar sobre um determinado tema, e o objetivo maior ali daquela mensagem, daquele texto, daquela comunicação é o assunto, é o referente, a função vai ser chamada de função referencial, tá? Quando nós temos um texto, por exemplo, cujo foco principal é o próprio código que está sendo utilizado naquela mensagem, por exemplo, quando eu tenho uma poesia falando de poesia, né? Muitos autores, muitos escritores, eles fazem poesia falando do próprio ato de fazer poesia. Aí a gente tem a função que é chamada de metalinguística. E quando o nosso objetivo, o objetivo de determinada comunicação, de determinada fala, é enfatizar o canal da comunicação, testar se aquele canal realmente está funcionando ou não, a gente chama essa função de função fática. Então, agora eu vou explicar um pouquinho melhor, né, de cada uma dessas funções, tá? Então, a função emotiva é também chamada de função expressiva e ocorre quando é dado destaque a quem? Ao emissor. Então, eu coloquei esses emojis aí, né, que eles representam exatamente as expressões de sentimentos, de sensações, de emoções, e é exatamente isso que a linguagem emotiva vai priorizar. É a expressão de sentimentos, de sensações, de emoções do próprio emissor. É quando o emissor vai estar ali em foco. Então, quais são as características de um texto cuja função principal ou predominante é a função emotiva ou expressiva? Então, verbos e pronomes em primeira pessoa, por quê? Porque, obviamente, se eu sou emissora de uma determinada mensagem, eu estou falando de mim mesmo, obviamente eu vou utilizar a primeira pessoa verbal e os pronomes em primeira pessoa também. Presença muito comum de pontos de exclamação, de interjeições, né, que marcam exatamente essa expressão de sentimentos, de emoções.
né? Então, a expressão de estados da alma, do próprio emissor, a questão da subjetividade também, eu falar de mim mesma, né? Daquilo que eu sinto, daquilo que eu estou pensando e sentindo naquele momento. E onde é que predomina esse tipo de texto? Em textos líricos, biografias, depoimentos, memórias, cujo foco é o próprio emissor, tá? A segunda, aí a gente tem o exemplo, né, nessa música, que é aquela música tocando em frente do Almi Sato. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então aí, para exemplificar, a característica estrutural, gramatical, os verbos em primeira pessoa, né? Então, ando, tive pressa, eu já tive pressa, eu chorei demais, tá? Então, me sinto mais forte, me sinto feliz. Então, aqui ele expressa o quê? Os sentimentos, as emoções dele, tá? Então, é uma característica bem marcante da função emotiva ou expressiva. Já a função apelativa, que é chamada também de conativa, eu coloquei aí, foco no receptor. Quem é que vai estar como ponto principal, como central em um texto, em uma comunicação, cuja função seja essa função apelativa ou conativa? É o receptor, é quem vai receber essa mensagem. Então, não é mais o emissor, e sim quem vai receber, tá? Então, nessa função, a principal função é persuadir o receptor, influenciá-lo a realizar uma determinada ação, interferir no comportamento do receptor. Os verbos, né? Características agora gramaticais dessa função. Verbos geralmente no imperativo, né? Então, verbos de ordem, de pedido, cuja intenção é fazer com que o receptor mude o seu comportamento, faça uma determinada coisa, tá? Então, o uso de vocativos também é frequente, o foco no emissor, os textos contemplam a função conativa, haja vista que a ideia é influenciar este, tá? Onde é que geralmente a gente encontra essa função conativa ou apelativa? Nos textos publicitários. Porque no texto publicitário o foco ali é quem vai receber a mensagem, é fazer com que aquela pessoa que está lendo a mensagem, ela compre um determinado produto. Então, é aquele tipo de mensagem que diz assim, você aí, né, compre, faça alguma coisa, aproveite a promoção. Então, geralmente são esses textos que têm a função predominante apelativa. Coloquei essa música da Pitty, né, que é Admirável Chip Novo, não sei cantar muito bem aí a música da Pitty, né, mas o refrão é mais ou menos assim: pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha amor e gaste, viva. Depois da quarentena, pode me contratar, depois eu coloco meu telefone aqui para shows, tá? Então, gente, vocês percebam que aí a predominância dos verbos são verbos no imperativo. Então, verbos de ordem, pense, fale, compra, beba, e está se dirigindo a quem? Ao receptor da mensagem. Então, essa é uma das características principais do texto que tem a função predominante como a função conativa ou apelativa, tá? Função poética, foco na mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem que vai ser passada de uma forma diferente. A preocupação aqui mais é a preocupação estética mesmo da própria mensagem. Então, vão ser utilizados alguns recursos imaginativos, criativos, né, que o emissor vai utilizar uma linguagem afetiva, sugestiva, metafórica, valorizando-se as palavras, as combinações, as rimas, a métrica, né? Então, geralmente, como o próprio nome diz, função poética, a gente vai ver nos poemas, tá? Então, é a linguagem figurada, apresentada em obras literárias, em letras de música, em algumas propagandas, tá? Então, o foco principal é a mensagem, é a maneira como a mensagem vai ser transmitida, de uma maneira diferente, de uma maneira mais bonita. Então, aí, para exemplificar esse poema do Luiz Vaz de Camões, que certeza que todo mundo conhece, né? Amor é fogo, que arte sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então a gente percebe aí uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Amor é fogo, né? Então o amor não é o fogo propriamente dito, mas ele faz essa comparação simbólica para falar do amor. Não é falar do amor dizendo o que é o amor, objetivamente falando. Então aí a gente tem uma linguagem altamente subjetiva, figurada e metafórica. Então essa é uma das características principais
desse tipo de função comunicativa. Depois nós temos a função referencial. Basta lembrar, o foco é o assunto, o foco é o contexto. Então eu coloquei até essa imagenzinha aí de um jornal, né? Então é uma linguagem que está centralizada no referente e é quando o emissor procura oferecer informações à realidade. Então aqui nessa função referencial nós temos o quê? O foco principal é a informação, é o assunto que está sendo veiculado. Tá? A linguagem já é diferente das outras, é uma linguagem mais objetiva, mais direta, denotativa, ou seja, a linguagem no seu sentido real, prevalece a terceira pessoa do singular e é geralmente usada nos jornais, nos livros, né, científicos, revistas, enfim. E aí, como exemplo, né, eu coloquei uma notícia aí sobre o coronavírus, né, uma informação sobre o coronavírus, e a gente pode perceber nesse texto a linguagem objetiva, informações da realidade, o uso da terceira pessoa do singular. Então, qual é o foco desse texto aqui? É falar sobre o coronavírus, tá? Então, o foco é o assunto que está sendo veiculado. E ele não é veiculado de maneira subjetiva, de maneira metafórica, não. Ele é veiculado de maneira objetiva, de maneira direta, é dizendo exatamente as informações reais, tá? A função fática, o foco é no canal, ou seja, eu vou testar o canal da comunicação. Saber se a pessoa que está, com quem eu estou me comunicando, o meu interlocutor, né, o meu receptor, ele está entendendo, ele está compreendendo aquela comunicação. Então, eu vou testar o canal da comunicação. Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa por telefone, qual é a primeira coisa que geralmente você fala quando você tá ligando para alguém e a pessoa atende? Você diz o quê? Alô, ou então oi. Quando você diz oi ou quando você diz alô, na verdade você quer testar se aquela pessoa realmente está te ouvindo, se realmente a comunicação está existindo ali entre vocês, tá? Então o foco aí é na comunicação, teste da comunicação, e eu coloquei essa música para exemplificar também, né, que é uma música, aqui tá dizendo que é da Elis Regina, mas eu já ouvi cantando acho que é a Rita Lee, não lembro. E ela diz: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra, pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura, o ser humano tá na maior fissura, por quê? E aí até parece o momento que a gente tá vivendo, né? Então, quando ela diz alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra, então ela tá testando a comunicação com quem? Com o interlocutor dela, que nesse caso aqui é o marciano, tá? Então, testar o canal da comunicação, manter o contato com quem está falando, com quem é o interlocutor do emissor da mensagem, tá? A função metalinguística, essa é uma das funções mais cobradas, tá? Em provas, no Enem, mas ela é muito fácil de você identificar. Por que ela é muito fácil de identificar? Porque o foco dessa comunicação é o próprio código, ou seja, é quando o código aborda o próprio código, ou seja, é quando você usa uma linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, quando você tem um poema que fala de poema, música que fala de música, o teatro que fala de teatro, e essa imagem aí, ela é bem ilustrativa, porque a gente tem o quê? É um desenho fazendo o próprio desenho, é uma mão fazendo uma mão, né? Então, é um código se referindo ao próprio código. Geralmente, onde é que a gente encontra esse tipo de função metalinguística? No dicionário, porque no dicionário eu tenho palavra explicando palavra. No livro de língua portuguesa, eu tenho língua portuguesa explicando língua portuguesa. É uma música falando de uma música, como, por exemplo, a música que eu coloquei aqui, que eu confesso a vocês que não é meu estilo musical favorito, eu não conheço essa música, peguei só como exemplo. Nem vou usar cantar aqui porque eu não conheço essa música. Mas ele diz: eu levei um tempão para escrever esse textão. E ele tá igual ao meu coração, vai precisar de correção. Então ele escreve o texto falando do próprio ato de escrever o texto, tá? Então esse tipo de função aqui é a função chamada de metalinguística, tá bom? E aí eu coloquei agora uns textos para que vocês identifiquem qual é a função, e eu coloquei até de vermelho aí destacadinho a função predominante. Por que a função predominante? Porque o mesmo texto, ele pode ter mais de uma função da linguagem. E aí, se vocês responderam as questões, vocês devem ter observado que lá no próprio Enem, o próprio Enem já diz, texto tal, apresenta a função comunicativa fulana de tal.
como predominante, mas também predomina ou apresenta uma outra função comunicativa. Então, em um mesmo texto eu posso ter mais de uma função comunicativa, mas aquela sempre vai ter uma que vai predominar. E aí, a gente vai fazer aqui rapidinho, vou passar rapidinho pra gente ver qual é a função que vai predominar em cada um dos textos que eu coloquei pra vocês. O primeiro texto aqui é uma tirinha do Calvin, né? E ele diz: oi, eu Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não é? Então, claramente a gente vê que ele, oi, alô, eu, como vai, você e tal. Ele tá fazendo o quê? Testando o canal da comunicação. Então, qual é a linguagem, a função da linguagem predominante? É a função fática, tá bom? O segundo texto aí é uma propaganda, né, da Garoto, uma propaganda do Bombom Serenata de Amor. E o texto diz assim: tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, quando a gente vê isso, ele diz assim: tá com raiva do namorado? Esse texto, ele tá se dirigindo a quem? Ao receptor da mensagem. A quem vai comprar o bombom, quem está pretendendo comprar o bombom. Então, quando ele diz morde aqui, está falando diretamente com o receptor da mensagem. Então, o foco desse texto é o receptor da mensagem. É uma propaganda. Óbvio que eu vou persuadir o receptor da mensagem a comprar esse produto, que no caso é o bombom. Então, a função da linguagem predominante aí é qual? É a função que? A apelativa, ou que a gente chama também de conativa, tá bom? O terceiro, esse texto aí, essa propaganda da Coca-Cola também, ele diz viva o lado bom da vida, né? Viva, então tá se dirigindo também diretamente ao receptor. Então a gente tem como função principal aí a função apelativa também. Olha só esse próximo texto, gente. Olha o formato dele, né? No formato de uma xícara de café, aí saindo a fumacinha, né? Então, olha como essa mensagem ela tá sendo transmitida de uma forma bonita, de uma forma diferente. Eu falei pra vocês um pouquinho atrás sobre a questão da estética, né? Então, a gente vê aí que é uma poesia e que toma esse formato, né? Então, tem essa questão visual também. Então, o foco aí, a mensagem, é a mensagem ser transmitida de uma forma bonita, de uma forma esteticamente diferente. Então, a gente tem como função predominante a função poética. Depois a gente tem essa música, eu acho bem bonitinha, tá? Então, ela diz: não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar e tal. Então, qual é a função predominante? Então, aqui a gente tem a função... a gente tem duas funções, né? E aí a gente pode dizer que, primeiro, o emissor fala dele mesmo, né? Olha os verbos aí em primeira pessoa. Não consigo olhar, né? Então, eu não consigo olhar. Então, tá expressando os sentimentos, tá expressando as emoções. A gente tem um pouco de função emotiva aí, um pouco não. A gente tem a função emotiva aí, mas a gente também tem a função poética, porque a gente percebe que a linguagem é uma linguagem diferente, né? Então, aí a gente tem a função emotiva, tá? Como predominante, mas a gente também tem a função poética. Depois, esse outro texto é uma poesia, também é um poema do Milor Fernandes. Ele diz: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Então, vocês vejam também que o visual, né, da mensagem tá diferente. O foco aí é passar a mensagem de uma maneira diferente, usando uma linguagem metafórica. Então, a gente tem a função poética, tá? Passando, a gente tem a música também, da Marisa Monte, né? Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Tem a função poética também, mas a predominância aí é o quê? É o eu lírico que está expressando as suas emoções, os seus sentimentos. Então, primeira pessoa, como característica principal, a gente tem aí a função emotiva, tá? Poeminha do Contra, próprio nome já diz, é um poema. Então, a gente já vê que a função predominante é a função poética, né? É um poema que eu amo, mas não vou ler pra gente não... já tá muito grande, né, o vídeo. Depois, quis fazer uma brincadeirinha com o Douglas, tá? Douglas Santinho. Tem uma propagandinha básica do curso de redação do Douglas, mas já aproveitar aqui também, né, pra reforçar um pouco dessa propaganda. Estude com quem entende do assunto, é a aprovação certa. O que ele tá querendo fazer aqui?
persuadir você. Até coloquei embaixo, né? É muita apelação. Brincadeirinha, amigo. Ó, maravilhoso, meu amigo, tá? Como o foco aqui é o receptor, é um possível aluno do curso de redação do Douglas, o foco é no receptor do Douglas, então a função predominante aí é apelativa, tá? Depois a gente tem esse poeminha aí do Lixo Luxo, que o que vai sobressair também é o formato, né, da mensagem, e aí a gente tem a função poética, tá? Esse outro trechozinho aí é uma música, né? A canção tocou na hora errada. Então, é música falando de música. A gente tem a função metalinguística, tá? Depois eu coloquei também esse texto aí, que é uma capa, né, de revista, da revista Super, não sei o que aí. E dá uma notícia, uma informação, né, sobre a questão do Bolsonaro pagar os R$600 por mês para autônomos e para outras pessoas que vão necessitar agora por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Como o foco aqui é o assunto a ser abordado, qual é a função da linguagem predominante? É a função referencial, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham realmente entendido. Falei bem rápido, mas falei rápido e ainda ficou extenso o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho e o próximo vídeo eu comento as questões, tá bom? Beijo! Thank you.